Queridos, Deus tem uma palavra para nós e eu quero compartilhar com você. Eu gostaria que nesse clima que nós estamos agora, amém? Em nome de Jesus, levanta a tua mão e diga: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Usa o pastor Cássio para ministrar a minha vida. Coloca os anjos ao redor do altar, ao redor da igreja, e que haja liberdade para que a sua palavra seja ministrada em o nome de Jesus. Amém? Fica ligado, eu vou ser bem objetivo, né? Eu vou direto ao ponto. E se você entender o que nós vamos começar a falar, eu já fico feliz. Você vai sair daqui muito melhor do que você chegou. Amém? Em nome de Jesus. O tema hoje é: o Deus Criador é o Deus que sustenta. Diga comigo: o Deus Criador é o Deus que sustenta. Hebreus 2, verso 10, na palavra de Deus diz assim: pois Deus que cria e sustenta todas as coisas. Diga: Deus que cria e sustenta todas as coisas. Daí a palavra diz: fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. O escritor aos Hebreus está dizendo que Deus, além de ser o arquiteto e construtor de todas as coisas, é o responsável em mantê-las de pé, em sustentar todas as coisas. Gênesis 1 é uma leitura bem extensa, eu não vou ler toda ela, mas diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E depois você vai vendo ali o processo da criação, Deus trazendo ordem, Deus em 6 dias trazendo à existência tudo que existe pela sua palavra. Amém? Diga comigo: tudo que existe Deus fez, Deus criou pela sua palavra. Amém? Tudo, querido, né? O céu, né? A terra, os mares, o sol, a lua. Se você for ler ali, vai falar sobre os animais, sobre as plantas, sobre as árvores, sobre os peixes do mar, toda a criação de Deus. Nós cremos dessa forma, que quem criou todas as coisas foi Deus. Nós cremos que quem criou o homem foi Deus. Você não é a evolução de um animal, você é obra das mãos de Deus. Deus te criou à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados pelo Senhor. Amém? E eu preciso entender que o Deus que criou tudo, o Deus que me gerou, porque muitos de nós, nosso pai e nossa mãe não nos projetou, não nos programou. Nenhum dos meus filhos foi programado, nenhum. O João, cadê o João? O João não está aqui, está lá hoje. O João atravessou o caminho. Depois a Cássia também está lá em cima. A Isabela, meu Deus do céu. Mas por mais que eu não tenha projetado, eles nasceram porque Deus gerou eles. Amém? Deus criou eles, Deus desejou eles antes mesmo de nós. Muitos, que não foi o caso dos meus filhos, mas muitos, quem sabe, nasceram debaixo de um contexto de rejeição paterna ou materna. Mas Deus desejou a sua existência. Deus projetou a nossa existência. O salmista disse que antes de nascer, Deus escreveu um livro ao seu respeito. Antes de nós nascermos, isso aqui já estava escrito, sabe? Deus já tinha programado esse tempo, esse momento. Nós na casa dele, servindo a ele, adorando a Deus, em comunhão com ele, com os nossos irmãos. Deus já programou, Deus já projetou todas essas coisas. Aleluia, quem crê dá um glória a Deus. E tudo que Deus traz à existência, Ele tem a responsabilidade de manter. O mundo que Deus criou, quem mantém não é o homem. O homem, pelo contrário, o homem destrói. É assim ou não é? Vai lá, né, nas matas, vai destruindo tudo, derrubando as árvores, vai invadindo o mar, né? Porque quer construir as suas mansões e acabam invadindo, e depois a força do mar vem e destrói. Daí eles querem saber onde está Deus, mas eles que ultrapassaram os limites. Mas tudo que existe, existe muito bem sem a ação do homem. Tudo.
Os animais que nós temos que cuidar, que a gente gasta para cuidar, é porque nós domesticamos eles. Mas os animais que estão aí na criação, a Bíblia diz que Deus os sustenta. Você é de Deus, querido? Você é de Deus, amém? Então Deus te sustenta. Deus, o Deus que cria, sustenta todas as coisas. E desde sexta, sabe, Deus tem, o Espírito Santo tem, sabe, mexido comigo, com o meu coração, com essa palavra. Nós ficamos tão temerosos a respeito de tanta coisa. A gente fica temeroso sobre o amanhã, sobre a segunda-feira. A gente fica temeroso sobre o outro mês. A gente nem está no começo de um mês e já pensando no outro mês, como que vai ser, como que nós vamos administrar as situações. Mas se eu entender isso daqui, querido, eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou ficar em paz, porque eu tenho um Deus que me gerou e que está no controle de todas as coisas, de tudo. Jesus disse em Mateus 6: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustentas. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Quando eu chego pela manhã aqui, tem um passarinho aí de peito amarelo que fica aí fora, esqueço o nome dele. Alguém se habilita aí? É o sabiá? Um amarelo? E quando eu olho para ele, eu sempre lembro dessa palavra, que Deus alimenta os pássaros. Não trabalham, não semeiam, não colhem, mas todavia Deus alimenta ele todos os dias. Deus cuida deles. E Jesus falou assim: vocês têm muito mais valor do que os pássaros. Muito mais valor. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu contudo vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Os lírios do campo aí, obras das mãos de Deus, lindo. A nossa região, ela é privilegiada. A gente sai aí de uma cidade para outra, Marcos, né? As fazendas, as plantações, os montes, né? As árvores, e tudo isso é obra das mãos de Deus, e tudo muito lindo. E Jesus fala: olha, os lírios do campo são tão lindos que Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, não se vestiu como qualquer um deles. Mas é Deus que sustenta todas essas coisas, é Deus que cuida de todas essas coisas. Tudo que é gerado em Deus, Deus sustenta. Tudo que é gerado em Deus, Deus sustenta. Veja o conselho de Gamaliel, quando os apóstolos estavam sendo perseguidos e queriam matar os apóstolos. Gamaliel, o sábio, ele entra no contexto da conversa e fala para eles tomarem cuidado. E diz assim: contudo, em Atos 5, 38, 39: contudo, neste caso vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Gamaliel fala: não, se é de homens, vai perecer. Se é de homens, vai perecer, mas se é de Deus, vai se manter de pé, vai continuar. O único cuidado na minha vida, eu tenho que saber que o que está sendo gerado em Deus. Você pode ver que as frustrações que nós tivemos foram coisas que nós geramos por conta própria. Às vezes, né, negócios que nós iniciamos sem orar, sem uma direção de Deus, né? Às vezes um relacionamento fora do princípio da palavra de Deus, e daí nós estamos por conta própria. Mas tudo que é gerado em Deus, Deus mantém de pé. E Gamaliel está falando para eles: olha, se esse movimento que esses apóstolos estão fazendo for de homem, vai parar. Mas se for de Deus, vocês não podem fazer parar, porque senão vocês vão estar lutando contra Deus. Querido, a sua vida está sendo gerada em Deus? Você está gerando seus sonhos e projetos em Deus? Gera no Senhor. Sabe, você não perde de estar na casa de Deus aqui orando, cultuando com seus irmãos. Você está aqui, sabe, gerando a sua vida em Deus, recebendo direcionamentos de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, para a sua família. Hoje de manhã nós tivemos aqui a apresentação do Davi.
E eu fiquei muito feliz, porque o Salmo 128 fala que o homem que teme ao Senhor, na sua casa será abençoada, sua esposa será abençoada, esse homem vai ser feliz, vai ser próspero, seus filhos serão abençoados. E ele termina dizendo, ele vai ver a felicidade dos filhos, dos seus filhos. E eu fiquei tão feliz, eu falei, igreja, é uma alegria diferente. Eu realizei a cerimônia do casamento da Cássia, da Isa, e me emocionei. Mas aqui hoje, apresentando o meu neto, eu falei, Deus, obrigado por essa alegria, obrigado por essa honra. Querido, gera a tua vida em Deus. Quando eu e a Alessandra casamos, eu tinha 18 anos, ela tinha 16. Eu tinha tudo para dar errado, tudo, tá entendendo? Mas nós oramos por essa família, tá entendendo? Nós oramos para Deus gerar isso. Eu lembro que eu saí de um culto e meu pastor tinha falado sobre chamar a existência o que não existe. E eu orei e falei, Deus, eu quero que o Senhor prepare uma namorada para mim. Eu quero que essa namorada seja a minha esposa e ela se torne a mãe dos meus filhos. E aquilo foi gerado em Deus, querido. E por mais que o inimigo tenha se levantado no processo, por mais que, sabe, o inferno tenha se levantado, esse ano nós vamos completar 30 anos de casado, porque até aqui Deus tem sustentado essa casa, Deus tem nos mantido de pé. Então gera em Deus. Está solteiro, querido, antes de tomar uma decisão, ora a Deus, chama a existência, gera no Senhor o seu relacionamento, a família que você anseia, que você deseja, porque tudo que Deus gera, Deus sustenta. Amém? Tudo que Deus cria, Deus sustenta. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja é de Jesus. Diga comigo, a igreja é de Jesus. Olha para o teu irmão, fala para ele, cuidado quando for falar da igreja, porque a igreja é de Jesus. Tem gente que é lesado, fala da igreja e esquece quem que é o dono. Porque a igreja, irmão, cuidado, o dono é Jesus. Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quantas situações já se levantou contra a igreja? Quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma placa, amém? Amém? Esse pastor aqui não é lesado. Eu sei que o reino de Deus é maior do que isso daqui, maior do que as paredes, e tem uma família de Deus espalhada em toda a terra, uma família que confessa Jesus como seu único, suficiente Salvador, amém? Então quando eu falo igreja, é a igreja. Quantas situações aconteceram na história da igreja? Perseguições, que eu falei ali, que o Gamaliel entra e fala, olha, cuidado, se for de Deus, vocês não podem lutar contra Deus. Quantos escândalos aconteceu na história da igreja? De adultérios, de pedofilia, como que fala, financeira, corrupção, na história da igreja. E daí vem alguém e fala assim, olha, a igreja vai parar, a igreja vai acabar. Meu querido, Deus remove aqueles que promoveram um escândalo, Deus levanta outros, e a igreja não para, porque a igreja é de Jesus, amém? Sempre foi assim, não foi, Marcos? Desde a nossa infância, quando criança, adolescência, essas coisas não são de agora. Mas por que não para? Porque é de Deus, foi Deus que gerou a igreja. E a igreja, ela vai existir aqui, querido, enquanto, sabe, o Senhor quiser. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, daí a igreja estará na glória com Ele. Mas enquanto isso, a igreja vai existir, seja qual for a dificuldade ou situações que se levantem, a igreja é de Deus. Tem gente que pergunta assim, o governo ajuda vocês? Não ajuda, e é o próprio Deus que não permite. Esse governo, pouca prática aí, que todo dia surge um escândalo. Quem sustenta a igreja é Deus. Quem cuida da igreja é Deus, amém? E é o mais forte, é ou não é, pessoal? É o mais forte. É Ele que cuida, Ele que guarda. Eu lembro que há um tempo atrás tinha uma pessoa na casa, e eu apresentei ele como assessor de um político. Uma pessoa que estava na casa interpretou mal, nem subiu no altar nem nada, que você conhece seu pastor, que aqui é palavra. E daí você falando, o pastor fazendo política, parece que a política está ajudando, irmão. Nunca ajudou, e o próprio Deus não deixa.
e o seu pastor ainda tem consciência e temor de Deus, aqui é lugar para pregar a palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus. Nós dependemos de Deus e não de qualquer outra coisa. Deus mantém a igreja. Olha a nação de Israel, é fruto da promessa de Deus a Abraão e Sara, que não podiam gerar, e Deus falou que deles levantaria uma nação, e Deus cumpriu a promessa. E de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó veio as 12 tribos a partir de Jacó, e nasce ali uma nação. E o povo de Israel durante toda a história foi perseguido, foi atacado. Se levantou pessoas na Bíblia e depois da Bíblia para tentar exterminar aquele povo, mas aquele povo está lá firme e forte. Por quê? Porque aquele povo foi gerado por Deus, aquele povo é de Deus. E eu me preocupo quando o seu presidente quer atacar aquele povo, viu? Eu me preocupo, porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Aquele povo é de Deus. Você entende isso? Viu? Ora pelo seu presidente, ora. Nosso país tem que se posicionar em orar pela paz em Israel. Nosso país tem que orar por aquele povo. A Bíblia diz que aqueles que orarem por Israel, por Jerusalém, prosperarão. Por que você acha que os Estados Unidos é tão próspero, tão bem sucedido, né? Eles se colocam ali do lado de Israel, em favor de Israel. Está entendendo? Israel, por todos os ataques que recebeu, está de pé, está lá. O Salmo 121:4 diz: certamente não, de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O guarda de Israel está lá acordado, cuidando do seu povo. Deus está cuidando do seu povo. Você é obra das mãos de Deus, é Ele que te sustenta. Você é de Deus. Fala para o teu irmão: você é de Deus. Amém? Você é de Deus, e Ele cuida de você, Ele sustenta você. Já foi orado aqui para fazer calar toda a voz contrária. Está entendendo? Que tenta gerar temor, que tenta gerar aflição, que tenta gerar medo, querido. Faz calar tudo isso e declara: eu sou de Deus, e é Deus que me guarda, é Deus que me sustenta. Eu lembro que quando nós fomos vir para cá, nós recebemos uma ligação, Marcos, e uma pessoa disse assim: olha, nós não podemos garantir salário para vocês. E eu do outro lado, muito tranquilo, falei assim: na minha vida nunca ninguém garantiu nada. A primeira cidade, 3.000 habitantes, não foi, Marcos? Nós nem perguntamos quanto que ia ganhar, nós nem perguntamos quantas pessoas tinha na igreja. Nós só entendemos que Deus tinha um chamado para nós, e nós juntamos as nossas coisas e fomos para Santo Antônio do Paraíso. E 5 anos e meio que a gente ficou ali, Deus nos sustentou, porque tudo que Deus gera, Deus sustenta. Amém? Deus sustenta. Faz para 5 anos, esse ano que nós estamos aqui, Deus não tem deixado nos faltar nada. Amém? Qualquer palavra contrária é mentira, é fake news, porque tem sustentado a minha vida, a minha família e essa casa. Deus tem nos guardado. Deus tem nos guardado. Sua família é de Deus. Deus gerou a sua família, você tem que crer nisso. Pastor, como que eu vou cuidar da minha casa? Deus tem tudo preparado no caminho. Toda a provisão que você precisa, Deus já preparou. Confia nele. O Deus que cuidou de você ontem, cuida hoje, vai cuidar amanhã. Enquanto nós vivemos nesse plano, Ele vai continuar sendo Deus na nossa vida. Eu lembro que lá no 10, quando a Alessandra engravidou da Isa, eu fiquei temeroso, porque a gente passava algumas batalhas. E eu falei: Deus, os grandes sabem interagir com as dificuldades, com as batalhas, mas o que vai ser dessa criança? E a Isa nasceu, e Deus levantou um homem que não era da igreja, e ele, o esposo da irmã Fátima, e ele comprava leite Inã para a Isabela toda semana, e deixava 2 latas lá em casa, e tinha hora que a Alessandra tinha que falar: para de comprar. A esposa dele, Deus moveu o coração dela, e ela abasteceu, ela supriu a necessidade de fraldas para Isabela durante todo aquele período. Não faltou nada para ela, porque tudo que Deus gera, tudo que é gerado em Deus, Deus sustenta. Toda porta que Deus abriu na nossa vida, querido, Ele sustenta, Ele mantém aberta. A porta que Ele abre, ninguém fecha, porque foi Ele que abriu. Descansa.
que Deus colocou na tua mão, Ele já tem os recursos preparados, Ele já tem tudo preparado para você continuar, para você manter, para você ficar de pé. Você não vai perecer, você não vai perder. Se foi Deus que gerou na sua vida, você não vai perder. O diabo não vai roubar o que Deus colocou nas suas mãos. O próprio Deus provê todas as coisas. Você crê? Amém? O próprio Deus. A sua casa está em Deus, é Ele que sustenta ela. Mateus 7, Jesus diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Continue edificando essa casa na rocha. Continue edificando a sua casa em Deus, na sua palavra. E a responsabilidade de manter de pé não é sua, é do próprio Deus. Você crê? O próprio Deus, querido. A minha casa foi gerada no Senhor. A responsabilidade de manter é dele. Às vezes vem vento, viu? Às vezes vem tempestade. Às vezes o negócio dá aquela estremecida. O diabo até grita: olha, vai cair. E quantas vezes nesses 30 anos o inimigo gritou no meu ouvido: vai cair, vai cair. Só que Deus tem sustentado, Deus tem guardado, Deus tem acalmado o vento, Deus tem acalmado o mar, Deus tem Ele tem feito a tempestade parar, se calar. Ele tem dado escape, Ele tem dado livramento. Amém? Porque nós fomos gerados em Deus. Amém? Você crê que você foi gerado no Senhor? Você crê que você foi gerado em Deus? Você crê que a sua família foi gerada em Deus? Os casados aí, você crê que o seu casamento foi gerado em Deus? Amém? Seus filhos foram gerados em Deus. Seus sonhos e projetos foram gerados em Deus. Amém? Então Deus sustenta. Amém? Fica de pé agora em nome de Jesus. Fica de pé, nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Levanta a sua mão agora. Quem sabe você chegou nesse culto temeroso, aflito. Quem sabe você não estava conseguindo sequer dormir à noite, preocupado com as situações. Mas o Senhor, Ele diz nessa noite que Ele que te guarda, é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém de pé, Ele que te segura pelas mãos e diz: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Confia em Deus. Confia em Deus que Ele está trabalhando na sua vida. Confia em Deus que Ele está trabalhando no teu casamento. Confia em Deus que Ele está trabalhando na vida do seu filho, da sua filha. Confia em Deus que Ele está trabalhando nos seus sonhos e projetos. Confia em Deus que Ele está trabalhando em 2026. Esse ano você vai atravessar ele segurando nas mãos do Senhor, protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, nós oramos como igreja. Pai, nós colocamos a nossa fé no Senhor, a nossa esperança no Senhor. Pai, nós reconhecemos que todas as coisas foram criadas pelo Senhor, que a nossa vida foi criada pelo Senhor, a nossa história foi gerada pelo Senhor. E nós cremos, Deus, que o Deus Criador, como diz Hebreus, é o Deus que sustenta todas as coisas. É o Senhor que sustenta a nossa casa, a nossa família. É o Deus que sustenta os nossos filhos. É um Deus que, Pai amado, vai completar a boa obra na vida dos nossos filhos. É um Deus que vai, Senhor Jesus, sustentar os nossos sonhos. É um Deus que tem sustentado essa igreja, Pai. Quantas pessoas já pensaram que essa igreja ia parar, ia acabar, mas não acabou, não parou, porque foi o Senhor que gerou essa obra, foi o Senhor que abriu essa porta, foi o Senhor, Pai amado, que levantou essa casa, e o Senhor sustenta a tua casa, o Senhor sustenta a tua igreja, para que o seu nome seja glorificado neste lugar, meu Deus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós descansamos em Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus.